E aí, pessoal, o presidente Romildo Bolzan falou, entre outras coisas, sobre Lucas Leiva. Falou também sobre reforços e falou, claro, sobre a relação do torcedor com o atual trabalho. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com os Metais Thalita, essa é a linha Black dos Metais Thalita. 10 anos de garantia, eu disse 10 anos de garantia. Se você quer uma torneira para o banheiro, para a cozinha, chegue em qualquer loja do segmento e diga, eu quero Metais Thalita. Você vai entrar na loja, o vendedor vai lhe levar no stand e você vai escolher a sua torneira. Metais Thalita, esse é parceiro e parceiro aqui também do CCD. Gente, o presidente Romildo Bolzan deu uma longa entrevista ao programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha e falou muito. Falou sobre reforços, falou sobre Lucas Leiva, que é a principal parte desse conteúdo que eu quero levantar para vocês. Falou também sobre o atual momento do torcedor em relação ao trabalho. Falou da ação de sócios do Grêmio nesse episódio, onde o Grêmio pede a volta de sócios que deixaram de participar do clube. Enfim, o Grêmio cria uma série de ações e o presidente falou sobre elas. Sobre o sócio, fez questão de dizer que o Grêmio precisa do retorno do torcedor e linkou isso ao campo de jogo, dizendo que o torcedor está fazendo diferença em outros clubes e ele quer muito isso. A previsão de público, por exemplo, o jogo do Grêmio contra a equipe do Criciúma é 9 mil torcedores numa Porto Alegre gelada como a desta quinta-feira. Mas esse é mais ou menos o pensamento, eu não vou entrar muito nisso porque eu quero levar mais a questão envolvendo as contratações e como o presidente está vendo esse momento. Ele fala muito na necessidade do resultado e acha que o trabalho até o momento está dentro do diagnóstico. E aí ele fala o seguinte, são diagnósticos já do início do ano, ou seja, sobre a construção do grupo já entrando no campo dos reforços. Já meio dentro do ano. As conversas já estão adiantadas, já estão apalavradas, mas não estão efetivamente contratados. Então, vamos aguardar a janela. A janela é na metade de julho. Quem são esses nomes que ele coloca? Um é o Guilherme e o outro é o Tassiano. São os dois nomes posicionados pelo presidente nesta resposta. Quando perguntado sobre jogadores contratados. Ele diz que está apalavrado, mas não está contratado, acho que com medo de acontecer algum tipo de coisa. Por exemplo, pagarem a multa do Tassiano, algo desse jeito, mas não me parece. Então, Guilherme e Tassiano. Até aí, a gente está resolvido, está tudo bem. O Grêmio se reforçando dentro do que o presidente chama de diagnóstico definido no início do ano. O Grêmio não fez nenhum diagnóstico no início do ano, porque o Grêmio, inclusive, no início do ano, fez o diagnóstico da manutenção do Mancini. Mas deixa para lá. Só que, em meio à entrevista, o presidente foi perguntado sobre Lucas Leiva. Lucas Leiva, volante, 35 anos, jogador hoje da Lazio, foi do Liverpool, base do Grêmio. Jogador que chegou no Grêmio em 2002, aí jogou no Sub-17, foi campeão brasileiro Sub-17 e depois fez um nome importante aqui, jogou nos Aflitos, depois foi uma peça importante naquele vice-campeonato de 2007 e é ídolo do torcedor. Pois o Lucas Leiva, há uns dias atrás, eu já fiz até vídeo sobre isso, fez aquela manifestação lá no Duda Garbi, naquele assado do Duda, com o Galato, com também o Patrício. E o que disse o Lucas Leiva naquele episódio ali? Ele disse que o contrato dele estava terminando com a Lazio e que ele iria voltar, tá analisando propostas e que, claro, botou também no Grêmio uma relação diferente, que é a relação que ele tem com o clube. Esse foi o ponto principal de uma live que gerou uma especulação junto ao torcedor, que, claro, geraria a pergunta ao presidente Romildo Bolzan. E o presidente falou sobre isso. Quando perguntado, repetindo lá no programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha, ele respondeu o seguinte: a primeira avaliação que deve ser feita é a característica do jogador e o vínculo que tem com o clube. Ele é praticamente um gaúcho, tem casa e família aqui, é uma cria do clube,
e passou por momentos dramáticos e de glória, como em 2005, aí claro, citando a Batalha dos Aflitos. É um jogador incontestável, mas a condição financeira tem que ser adequada. E nunca falamos sobre isso. O que acontece? Ninguém discute a qualidade do Lucas Leiva, né? Ninguém está discutindo aqui, não. Está em jogo aqui, é melhor ou pior. Hoje o Grêmio tem um volante que é o Lucas Silva, e o outro volante é o Vijaçante, e na reserva tem o Thiago Santos e os meninos. Então a discussão não é o Lucas Leiva. O problema é que o Grêmio está ressabiado com tudo que aconteceu nos últimos anos. O Grêmio está preocupado, sim. O Grêmio está atucanado, eu diria até, com tudo que aconteceu nos últimos anos. Por quê? Porque o Grêmio passou muito tempo discutindo grandes nomes e acabou, quando dentro da sua realidade, afundando em crítica junto ao torcedor. Eu não tenho nenhuma dúvida que grande parte da insatisfação do torcedor com o Romildo Bolzan, ela é também por esse modelo que o Grêmio acabou criando nas suas relações. Porque o presidente deixou vazar a questão do Cavani, por exemplo, deixou especular. O presidente muitas vezes deixou aquela questão envolvendo o Borré, também da mesma maneira. Aí tu vai um pouco mais atrás, a questão do Douglas Costa e todo o fracasso que foi. O torcedor do Grêmio está com os dois pés atrás, com toda e qualquer movimentação que tire o foco do trabalho. É natural isso. Ninguém, eu repito, ninguém é contra o Lucas. O Lucas é outro nível, em relação ao Douglas Costa é incomparável, não dá para discutir. Só que o torcedor está ressabiado. Outra mensagem que ele deixa aqui, ele faz questão de grifar isso, que nunca se falou sobre essa questão no Grêmio. O Grêmio não abriu conversa com o Lucas para adequar salário e tal. O presidente fala genericamente e diz, nunca falamos sobre isso. Por quê? Porque internamente também tem esse sentimento. Esse sentimento que eu coloco para vocês, que existe do torcedor, também existe. Gente, nós vamos falar, depois não vem, vira um caos isso aqui. E esse é um problemão para o Grêmio. O Grêmio não pode viver abraçado nesse problema. Não pode. O Grêmio precisa focar nisso. Agora, tenho certeza que se as coisas firmarem por aí, tenho certeza que seria um grande nome. Até porque, preciso também relatar, a gente falou sobre as contratações da janela, se o Grêmio não tiver definida a sua organização na janela, tenho certeza, o Grêmio vai investir pesado para trazer jogadores que cheguem e resolvam dentro do campo. O Grêmio não pode correr nenhum risco de não subir. Esse é o ponto. Essa é a definição. Não pode. O Grêmio não pode correr riscos. O Grêmio precisa subir. E para isso, muitas vezes, é preciso investir. E parece que é como o Grêmio está se desenvolvendo. Nada do Lucas Leiva, mas o olho está ligado em todo e qualquer jogador. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.